Olha só, entra ano e sai ano e as dificuldades dos produtores com armazenagem só aumentam. Diante desse cenário, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, apresentou ao Ministério da Agricultura um aporte de 15 bilhões de reais no Plano Safra 2023-2024, justamente para armazenagem. Vamos entender então um pouco mais sobre essa solicitação com o presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos, o Paulo Bertolini. Olá, Paulo, seja bem-vindo. Mais uma vez, uma satisfação falar com você. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui no Agromar. Bom, então conta pra gente aí, como foi a apresentação dessa proposta aí ao Ministério da Agricultura? Então, esse número de 15 bilhões de reais ao ano é só para acompanhar o crescimento da produção brasileira, que cresce em média 10 milhões de toneladas por ano. A gente tem uma estimativa dentro da BIMAC que para cada tonelada estática de armazém é necessário um investimento de em torno de R$ 1.500. Portanto, 10 milhões de toneladas, que é o crescimento anual da produção brasileira, demanda no mínimo 15 bilhões de reais em investimento em armazenagem todos os anos. Acontece que nos últimos anos o déficit só tem aumentado. A capacidade de armazenagem cresce em torno de 5 milhões de toneladas por ano, enquanto que a produção tem crescido 10 milhões de toneladas por ano. Isso não é porque a indústria brasileira, fabricante de equipamentos, de silos, não tem a capacidade produtiva nem tecnologia para acompanhar essa necessidade brasileira do crescimento da produção. Na verdade, as indústrias brasileiras chegam a exportar para mais de 40 países. O que falta, na realidade, é linhas de crédito, principalmente o PCA, em quantidade suficiente de recursos, com juro fixo, razoável e por um prazo de até 10 anos, que é o nosso pleito. Então, esse ano, o que está sendo preocupante é que o Brasil vai colher uma safra praticamente cheia, com exceção lá no Rio Grande do Sul, que infelizmente teve uma seca. O Brasil vai colher uma safra muito boa. E a armazenagem vai crescer no ritmo que vinha crescendo, por falta de recursos de financiamento, e o nosso déficit de armazenagem esse ano explode. Ele sai lá para menos de 90 milhões de toneladas, que era o ano passado, na safra anterior, para mais de 115 milhões de toneladas. E isso é realmente muito preocupante, porque isso gera insegurança, inclusive alimentar, né? Porque a gente vai ver, já na primeira safra, grãos sendo largados a céu aberto por não ter espaço em armazéns e em silos. Então, o nosso alerta e o nosso pleito ao governo era, além de, no próximo plano, safra, ter recursos suficientes para a demanda e a necessidade brasileira, é também haver um complemento, uma suplementação de recursos para o atual plano safra. Para o atual plano safra, a gente está pedindo 1,5 bilhões por mês até que o novo plano safra seja, com as novas regras, seja estabelecido e passe a vigorar. O Paulo, o déficit de armazenagem é muito grande, como você disse para a gente, né? Para esse ano previsto aí 115 milhões de toneladas, ou seja, vai faltar de fato, não tem nem para onde a gente correr. De que forma, então, esse déficit de armazenagem prejudica os nossos produtores? Bom, esse déficit de armazenagem ele vem crescido, né? Não é novo, né? Isso aí, desde que a gente tem a Câmara Setorial dentro da BIMAC, a gente tem alertado o governo sobre isso e o risco que isso acarreta, né? Gente que a céu aberto, quer dizer, não é nem armazenar, né? Colocar a produção nossa a céu aberto, isso gera perdas, né? Gera não só de qualidade, mas em quantidade também. Então, é um alerta que a gente tem feito ao longo do tempo. Outro alerta que nós temos falado bastante é que a quantidade de armazéns disponíveis na propriedade, ou seja, no local de produção, ainda é muito pouco no Brasil. E ele não cresceu, ele está estacionado em torno de 15%. E como outros países concorrentes do Brasil na produção de grãos, como os Estados Unidos,
lá eles têm mais de 60% da capacidade total estática dentro das fazendas. E eles conseguem armazenar mais do que uma safra inteira. E nós aqui não conseguimos ainda armazenar uma safra, portanto, o nosso déficit hoje é em torno de 115 milhões de toneladas, e de toda essa capacidade estática que nós temos de armazéns no Brasil, somente 15% está dentro das fazendas. 85% está em centros urbanos ou industriais ou nos portos. Então, a logística fica mais complexa quando as distâncias entre o local de produção e aonde se recebe os grãos para secar e armazenar estão distantes, custa caro isso para o agricultor, ele acaba pagando isso, né? Custa caro para o país porque tira a competitividade do Brasil, acaba que encarece a produção brasileira, custa caro também para o consumidor final dos nossos produtos. Portanto, a gente precisa repensar todo o sistema de armazenagem brasileira, passando por mais investimento, que é o ponto principal dessa discussão, com prazos e juros compatíveis à complexidade da armazenagem de grãos, e também focalizar ou privilegiar que os armazéns saiam nas fazendas. Paulo, é justamente sobre isso que eu queria falar com você, para a gente já encerrando. Eu conversei há uns 20 dias atrás com o Glauber Silveira, que é diretor executivo da Abramilho, sobre essa questão dos armazéns, porque alguns especialistas defendem que deveria ser criada armazenagem nos portos. E ele falou que é totalmente contra. Ele falou, não, o armazém tem que ser criado na propriedade. O produtor precisa do seu armazém para ele poder vender, para ele fazer o escoamento, a negociação dele na época certa, que visa claramente o bolso do produtor, que é quem investe na lavoura. Vocês também da BIMAC concordam com isso, que esses armazéns têm que ser construídos nas propriedades? Completamente. Tiago, é fundamental, isso dá autonomia, dá responsabilidade também para o agricultor, mas dá autonomia, dá força de negociação, porque ele tendo o produto dentro da própria fazenda, ele tem mais condições de negociar melhor a sua produção. Ele paga para ele próprio o custo de secagem e de armazenagem. Quer dizer, é um processo. Dentro da atividade agrícola, uma das coisas mais caras que tem é a terceirização da secagem e armazenagem, porque não é só o custo do transporte do produto colhido, que tem alta umidade, ainda tem uma impureza acima do limite ideal, mas também a perda de força que o agricultor tem na hora de comercializar a sua produção. Acontece, às vezes, do produtor entregar uma produção para um terceiro, e essa... Bom, nós acabamos perdendo o contato aí com o Paulo, falando sobre essa questão da armazenagem para o próximo Plano Safra, para a gente ter incremento aí nas armazenagens, mas fica aí o recado do Paulo, mais uma vez, muito obrigado a ele.